Seja muito bem-vindo a mais um Código Aberto. É o programa onde nós estudamos a Bíblia juntos e tentamos conectar as realidades da palavra com a vida da gente de cada dia. Nós estamos nesse trimestre, nessa temporada, estudando de maneira bem especial o tema do tempo do fim. Algo que às vezes dá medo, tem gente que nem acredita muito que vai ter um fim, que as coisas vão acabar, mas nós estamos olhando pela Bíblia e nós temos a garantia da palavra que vai sim, tem um fim. O sofrimento tem um fim, o mal tem um fim, o pecado tem um fim e nós não precisamos ter medo do fim. Pelo contrário, o fim deve plantar esperança no nosso coração, porque o fim de tudo aquilo que é ruim é o começo desse novo momento da eternidade, onde estaremos vivendo na plenitude da presença de Cristo. Eu espero que você já tenha vivido esse mês com a gente, que ficou para trás, com essa esperança no seu coração, com certeza de salvação também, que você tenha passado essa última semana com essa certeza. E se tem algum tema que você deixou para trás, se você perdeu uma das semanas, você pode acompanhar tanto no YouTube quanto no Facebook do Código Aberto, para você ficar aí antenado em tudo que está acontecendo e também compartilhando aquilo que você tem aprendido aqui com outras pessoas, para que aquilo que é bênção na sua vida seja também bênção na vida de outros que você conhece. E falando de gente que você conhece, já tem aqui algumas pessoas que são conhecidas por você que está em casa, tem aqui gente que você já tem visto já por um mês, nós estamos agora na 5ª semana e eu quero apresentá-los mais uma vez, porque sempre tem alguém que talvez não conhece um ou outro, então nós vamos apresentar. E eu vou começar pelo Ale. Tudo em ordem, Ale? Tudo em ordem, graças a Deus. Eu sou locutor da Rádio Novo Tempo, apresento também o Conexão Jovem, junto com a Gianina, e sou publicitário. E você também canta. A gente tem visto... Não, agora tem 2 programas que provam o contrário. Se você está em dúvida que você tem testemunhas, né? Fazer o quê? Tem muita testemunha, tá documentado. Ok. Prazer ter você aqui, viu, Alex? Prazer Deus te abençoe e logo mais também te abençoe quando você for cantar aqui pra gente. Amém. Bom? Luana? E aí, pastor? Tudo certo? Tudo certo. Você é de que cidade de Minas, Luana? Eu sou de Poços de Caldas, não sou de Minas. Não. Poços de Caldas é... Cidade linda, né? Não, a cidade muito bacana. Poços de Sou Caldas. bairrista. Você é bairrista? Nossa, É não? demais. E aqui, e além de bairrista, você também é jornalista, certo? Eu sou estudante de jornalismo e trabalho no departamento de jornalismo aqui na Rede Novo Tempo. Apresento e produzo Conexão Novo Tempo na rádio. Beleza. Seja muito bem-vindo mais uma Obrigada, vez, Luana. pastor. Obrigado. E agora já não tem mais nervosismo, já está de boa. Hoje é um tema também tranquilo. Super light esse tema. Me tranquilizou quando eu vi o título. Ok. Daqui a pouco você vai saber qual que é o nosso tema. Pastor Isaac, o pai da Nina. E aí, amigo? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Eu sou pastor ali no Paraná, no IAP, Instituto Adventista Paranaense. E mais conhecido como pai da Nina também. Mais conhecido. Eu e o pastor Isaac, nós compartilhamos no mesmo lugar de trabalho, né? Estamos ali junto no IAP. Ele, agora já liberei ele, eu tenho 3 cães que ficavam no fundo da casa do pastor Isaac. Na minha janela. Na janela. Mas você, muito obrigado, viu, por ter hospedado por tanto tempo. Foi um prazer. Obrigado. Janine, E aí, pastor? tudo em paz? Tudo ótimo, e você? A Janine que estuda dentística. Isso, dentística, Eu gente. já sei o nome. Isso, eu expliquei pro pastor o que era. Dentística é uma área do mestrado que eu faço, eu sou cirurgiã dentista. E aí, dentística é uma especialidade da odontologia aí. Pesquisa depois no Google se você não sabe o que é. Pesquisar depois. Ou manda uma mensagem, manda um comentário. Né? Escreve no comentário que é Uma dentística, pergunta. porque eu já sei o que é dentística e posso Aí, tirar pastor. essa dúvida. Nós vamos para o nosso tema dessa semana, para o nosso estudo dessa semana. E eu quero pedir para a Luana para orar para a gente, pedindo para que Deus nos conduza no estudo de hoje. Pai de amor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, a gente te agradece pela oportunidade de abrir a Tua palavra. E a gente te agradece porque a gente sabe que quando a gente se achega a Ti, o Senhor abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que a gente compreenda as Tuas verdades. Esteja conosco agora, esteja com esse telespectador que nos acompanha, com o internauta também, que nós possamos entender mais do Teu amor, do Teu querer, através da Bíblia. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você for acompanhar, voltar no 3º programa da nossa temporada, nós falamos um pouquinho sobre o Apocalipse, né? Começamos a falar sobre o livro do Apocalipse. E nas propostas de estrutura do livro de Apocalipse, uma das coisas que aparece como uma proposta para compreensão do livro de Apocalipse é a compreensão do santuário.
que é um tema recorrente e que também é, por alguns estudiosos do livro de Apocalipse, entendido como um fio condutor até mesmo do livro do Apocalipse. O santuário como sendo essa maneira também de compreender e interpretar as profecias de João ali no Apocalipse. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, né, Luana? A Luana está aqui. Por que deixa eu só explicar para você em casa, que o tema do santuário é um tema que ele é extremamente presente, está muito presente na Bíblia, mas é um tema que a linguagem e o santuário, ele às vezes é um pouco distante da nossa realidade. Então a gente às vezes precisa fazer, e você vai perceber que a gente vai fazer várias ilustrações, a gente vai tentar usar de algumas metáforas para que esse assunto do santuário fique compreendido e a relação dele com o tempo do fim também fique claro para você. Para a gente começar, de onde a gente tira o santuário, por que a gente recorre a ele agora, mas assim, quando a gente olha para a Bíblia, onde aparece o santuário, qual que é a importância dele, qual que foi a relevância dele? Bom, o santuário, Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Me farão um santuário, eu habitarei no meio deles. Era uma tenda com 2 compartimentos, onde era o centro de culto de Israel. Esses 2 compartimentos eram o lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar mais adentro do santuário, né? E ali aconteciam os sacrifícios, os rituais religiosos giravam em torno do santuário, ou tabernáculo, né? Tabernáculo. O acampamento de Israel, quando eram tribos nômades, ele se organizava em torno do santuário. Era um lugar de adoração, era um lugar onde Deus se manifestava, né, onde Deus se comunicava com as pessoas. Era a habitação de Deus entre o povo. Então, ele tinha várias funções. Agora, o interessante é que, mesmo no Antigo Testamento, já aponta para um santuário que existia no céu, do qual esse aqui na terra era uma figura, era um símbolo. Então, o que tinha na terra era uma réplica muito simples daquilo que tinha no céu, o lugar da habitação e da adoração divina. Então, pensando nisso, existia então um santuário no céu e aqui foi feito um santuário como cópia desse santuário. Exato. E esse santuário aqui na terra, pedagogicamente, né, didaticamente, ele nos ensina algo sobre o que acontece no do céu. Então, não é uma cópia de estrutura, mas também uma cópia funcional também, de certa forma. Funcional, pedagógica. Seria mais ou menos, né, grosso modo, uma maquete onde você explica algo maior, mais amplo, né, mais perfeito. E o que o santuário tem para explicar? O que acontecia no santuário do Antigo Testamento? O que acontecia nesse santuário que mais tarde que nos ajuda a entender, não apenas o santuário no céu, mas nos ajuda a entender a dinâmica da relação de Deus com o povo, da relação de Deus com o ser humano. O que acontecia ali no santuário? Bem, tudo começou lá no Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram e a única coisa que eles deveriam fazer, segundo a orientação divina, era confessar os pecados a Deus e transferir os pecados para o Cordeiro. E eles deveriam emolar o Cordeiro, não é? Porque, afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Então, trazendo para a ideia do santuário, o santuário era aquele centro de adoração onde o povo diariamente precisava fazer esses sacrifícios de acordo com os pecados de cada um, e se não fizesse, acontecia algo assim terrível, a pessoa poderia ser fulminada ali. Por quê? Não era um castigo de Deus, mas aquilo em si já era a própria existência do pecado diante da presença de Deus. Não há como conviver com a presença de Deus estando em pecado. Deus estava ensinando ali a importância da santidade, né? Exatamente. Da pureza. Então, havia essa iniciativa individual, eu vou lá e ofereço o meu sacrifício, e também havia o sacrifício coletivo, né? Que o sacerdote oferecia por todo o povo. Pelo povo. Acontecia em momentos fixos ali ao longo do dia. E quando a gente acabou entrando nesse tema de sacrifício, porque é algo muito que aparece, quando a gente estuda o tema do santuário, automaticamente aparece a ideia do sacrifício, dos animaizinhos sendo sacrificados e tal, e hoje a gente não usa mais isso porque nós entendemos pela Bíblia que Cristo é o sacrifício por excelência. E o nosso guia, falando sobre Cristo como sacrifício, ele nos traz algumas reflexões que eu acho que são importantes a gente pensar, porque o animalzinho, ele era levado pelo transgressor. E agora aparece Cristo como oferta de sacrifício voluntária. Ele se entrega como sacrifício. Isso é muito diferente, né, Luana?
É muito diferente porque quando a gente volta para o santuário e a gente vê esse cordeiro, ele não tem opinião, esse cordeiro ele não tem personalidade e ele não tem escolha. Ele é pego e ele é levado. E aí a gente sabe que esse santuário aponta para o santuário celestial e que esse santuário terrestre apontava já para o sacrifício de Jesus. E é por isso que hoje a gente não precisa mais fazer isso, porque o sacrifício de Jesus foi pleno, foi em excelência e foi definitivo. Só que esse cordeiro, que é Cristo, que tira o pecado do mundo, e quando João Batista vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e já identifica Jesus como aquele que vai expiar os nossos pecados, né, que vai ter esse sacrifício, ele se voluntaria no nosso lugar. Esse cordeiro tem opinião, esse cordeiro tinha toda a honra e glória que ele podia continuar lá, e ele teve a escolha de não morrer por nós, mas ele escolheu morrer por nós. É um cordeiro que se voluntaria e que sabe a consequência. Talvez os cordeirinhos, quando estavam indo para o lugar do sacrifício, não soubessem qual era o fim. Jesus sabia qual era o fim desde o princípio, e ainda assim ele escolheu morrer por nós. E esse sacrifício, ele sobrepõe todos os sacrifícios terrestres que foram realizados, né? Esse é o sacrifício maior de todos. Paulo exemplifica essa questão do sacrifício como sendo um testamento. Para você receber a herança da salvação, você precisa ter esse documento de que atesta de que você é realmente herdeiro dessa salvação. A partir do sacrifício de Jesus, eu passo a ser herdeiro dessa bênção. Só que o povo naquela época, como é que ia herdar uma coisa que ainda não tinha acontecido? Então, por isso, precisava desse simbolismo como um documento mesmo, uma assinatura da parte de Deus, dizendo, olha, esses que aceitaram pela fé, eles também são merecedores do reino e da graça de Deus. E o livro de Hebreus menciona que, além de tudo isso, tem uma outra utilidade, digamos assim, para o sacrifício. Os sacerdotes, eles entravam no santuário mediante o sacrifício, né? Tinha que sacrificar, entrar, aplicar o sangue ali dentro. E Hebreus 8, versículo 1, diz que o essencial das coisas que temos dito é que nós temos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade no céu como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E no verso 3 ele fala que todo sacerdote tinha que ter alguma coisa para oferecer, esse também tem. Só que no caso é ele mesmo, né? Ou seja, olha que espetáculo de doutrina. Jesus é o Cordeiro, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é tudo, né? Ele fala assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo voluntariamente estou dando. E tem mais, eu vou retomar, né? Não é vocês que estão me matando, assim, eu estou oferecendo a minha vida. E Jesus Cristo, ele é o fim, ele é o alvo para onde tudo que acontecia no santuário aponta. E não é qualquer cordeiro, né? Hebreus 7, versículo 24, aliás, versículo 26 fala assim, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Antes de Jesus executar a função de sumo sacerdote, ele foi cordeiro com todas essas características, porque se ele viesse ao mundo e pecasse, não seria o mesmo efeito. Então, precisava de um cordeiro que fosse imaculado, que fosse sem pecado e que se fizesse homem, vivesse aqui na terra sem pecado algum, vencesse a morte, e aí sim esse sacrifício valeu para a remissão de todos os nossos pecados e de toda a humanidade, sem que de tempo em tempo Jesus precisasse morrer por nós de novo, sem que de tempos em tempos a gente precisasse fazer outro sacrifício para nos salvar. Na semana passada a gente falou sobre a gente não pode fazer nada pela nossa salvação, e esse sacrifício, quando eu tento fazer algo pela minha salvação, é como se eu dissesse que esse sacrifício de Jesus não valeu de nada, porque o sacrifício de Jesus foi pleno e foi definitivo, eu não preciso fazer mais nada. E eu achei interessante, a Janine aqui falou, que esse sacrifício é aquele que sobrepõe, cobre os outros sacrifícios. Os sacrifícios que foram feitos antes de Cristo, eles passam a ter validade, eles passam a encontrar, né, uma compensação para eles em Cristo. Então, Cristo não é alguém que salva apenas, não é um sacrifício para aqueles que vêm após Ele, mas é também a garantia daqueles tantos que ofereceram sacrifícios e que buscaram o perdão e a graça de Deus nos tempos anteriores a Ele. E eu sei que o pastor Isaac tem algo para dizer, e você vai dizer, mas a gente vai, como a gente já está terminando esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco e você
fique aí pronto, porque a gente vai voltar e o pastor Isaac já vai continuar o pensamento. A gente volta para conversar mais um pouquinho sobre o santuário, sobre o sacrifício, sobre o sacerdócio de Cristo e sobre ele como nosso intercessor no santuário. Fica por aí, Código Aberto, volta daqui a pouquinho.